Oi, oi, eu sou Débora e a gente vai continuar com nossos vídeos aqui pro canal, nesse lugar de fala como empregada doméstica, ex-empregada doméstica, atualmente diarista e cuidadora de idosos aqui na capital baiana. Então eu queria falar um pouco para vocês como foi a minha vinda forçosamente para esse trabalho doméstico aqui na Bahia. Como eu já falei, eu tenho 43 anos, sou Débora Cristina. Nasci no Recôncavo Baiano, em Governador Mangabeira, e eu vou contar um pouco para vocês da minha ancestralidade. Pela minha cor, vocês já devem saber que eu venho de ancestrais africanos e que foi tão explorado nesse país. Mas às vezes as perguntas aí nas redes sociais são sempre: como você se reconhece como empregada, como negra? Quando você percebeu que era negra? Como você se reconheceu? Uma das coisas que eu acho que eu me reconheci como negra, e a minha situação social foi a partir dos 4 anos de idade, né? Quando eu fui para a escola pela primeira vez, eu tinha 4, minha irmã tinha 5. E quando ela ia para a escola, ela tinha que vestir a farda dela pela manhã. E ela chegava da escola e eu vestia a mesma farda à tarde para trabalhar, para ir estudar, tá certo? Porque a gente não tinha 2 fardas para estudar. Os pais não tinham condição de comprar. Mas aí também uma das coisas que me chamou mais atenção e que era interessante, que eu tinha 4, 5 anos no máximo, eu vi o meu bisavô, o senhor Francisco, a gente morava numa casa de taipa, que são casas de barro e vara feita com barro. Mesma coisa de uma oca de índio, só que de barro, tá certo? E aí, nessa situação, eu não entendia. Cada vez que chovia, a terra saía e a gente acordava no meio daquele lamaçal, naquela chuva, e tinha um buraco na nossa sala, né? E no chão da nossa sala, em vez de ter cimento, a gente tinha caroços de dendê, como se fosse um caroço de uma fruta que você conhece aí, para fazer o chão, para o barro não ter que sair. Mas, pasmem, o meu avô, sei lá, para casa dos seus 65, 70 anos, um senhor velho, encurvado, né, diferente dos 70 de hoje. Os 70 de 40 anos atrás eram 70 bem diferentes. Ele trabalhava a semana inteira só para viver naquela terra, naquela fazenda de brancos. E aí eu percebi que seus ancestrais foram africanos, digamos, libertos naquelas terras, e ele ficou morando ali. Para ele morar, ele teria que ser arrendatário ou rendeiro, sei como você conhece aí, mas era aquela pessoa que trabalhava de segunda a sábado para manter aquela casa, uma casa de barro e aquele pequeno pedaço de terra, e ele trabalhava de graça nessa fazenda, para que seus filhos não precisassem trabalhar. Aí os filhos já plantavam naquelas terras, ele sobrevivia, mas ele era obrigado, ele era o aluguel daquelas terras. E quando ele morreu, depois seus filhos foram se casando, saindo, ele morreu, e aquelas terras ficou para ninguém, voltou para o dono da fazenda, e ele teve uma vida inteira escravizada, né? Aquele trabalho ali análogo à escravidão, para ter aquela casa e aquele pequeno pedaço de terra para viver. E aí eu cresci vendo isso, e aí quando a gente cresceu um pouco mais, com seus 8, 10 anos, a gente vivia, meu pai era pescador, minha mãe era trabalhadora rural, e meu pai vivia, vivia num barraco de plástico, é uma lona, né, dada pelo exército, não sei, na época, aquelas pessoas viviam perto do rio Paraguaçu. E aí a gente foi, nas campanhas do governo, etc., a gente foi receber umas terras, e nessas terras a gente passou a viver em Cabaceiras do Paraguaçu. É um lugar seco, árido, uma terra completamente que não dá para plantar, né, mas foi isso que a gente recebeu. E a gente passou a viver lá, nesse lugar. E qual o único futuro que se tinha uma menina que vivia numa situação dessas? Às vezes a gente tinha uma alimentação, 2 alimentações, a gente passava o dia com fome. E dentro dessa situação eu entendi, eu não posso repetir o erro do meu avô, da minha avó, dos meus pais. Eu não vou viver nessa mesma condição, eu preciso sair daqui, eu preciso fazer alguma coisa. E a única coisa que se tinha naquela época era o serviço doméstico, que, pense, os fazendeiros, ele passava naquelas regiões e eles pegavam as meninas para levar para trabalhar. Era como se fosse uma propriedade deles, assim. Eles não precisavam, eles passavam aqui fazendo aquisição de meninas para serviço doméstico. Quando o salário, na verdade, em 1993, acho que era R$ 101, as meninas ganhavam R$ 30, R$ 40, R$ 300, R$ 400 no dinheiro de hoje.
fazendo uma equiparação assim meio grosseira. Era isso, né? E você trabalhava 12, 13, 15, 16 horas por dia. Isso foi aí que eu fui para o serviço doméstico. Nesse serviço doméstico eu fui assediada sexualmente por esses patrões, porque ele levava, mas dentro desse salário eles acreditavam que você fazia parte do pacote, tá certo? Então, como foi a sua primeira experiência sexual não, mas assim, de beijo, porque eu não fui estuprada, né? Mas eu fui abusada sexualmente. Qual foi a sua experiência? Meu primeiro beijo, eu tinha 13 anos e foi forçosamente por um homem de 52 anos, com o cabelo todo branco, sem a minha vontade, sem meu consentimento, tá certo? Que hoje daria cadeia e etc, mas naquele tempo não deu nada. Nada se pôde falar ou dizer sobre isso. E também ninguém pôde saber, porque eu ainda me sentia suja, culpada por aquilo e com raiva de mim mesmo, com nojo. E mais tarde isso refletiu em minha vida, nos relacionamentos, em outras questões, né? E eu cheguei no relacionamento que a pessoa disse, você não gosta de carinho, você não gosta de beijo? Não é isso. Eram os traumas passados e vividos que eu sofri dessa vida, né? Dessa vida. E pasme o que eu vou contar agora para vocês. Quando a gente recebeu essas terras, uma terra infrutífera, uma terra que não dava para plantar, e eu descobri o seguinte, que a pessoa que foi presidente presidente do sindicato que fazia as divisões de terra, ele tinha uma fazenda que custava milhões de reais. E essa fazenda foi apropriação indevida dessas terras das quais eu e centenas de pessoas que viviam naquela região do Rio Paraguaçu recebeu. Então, para a gente receber aquela terra infrutífera ou improdutiva, que a palavra correta é improdutiva, ele se apropriou indevidamente do dinheiro para fazer a sua fazenda de milhões de reais. E por isso a gente vivia naquela condição. Eu conhecia, depois a história, conhecia a família, sabia que eu tinha sido fruto daquela situação. Enfim, o que podia se fazer? Tá aí um pouquinho da minha história sobre como é o serviço doméstico na Bahia, como é